Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou estudante de redes e computadores pela faculdade Unip. E nesse vídeo aqui eu estarei trazendo para vocês aí um tutorial de como instalar uma máquina virtual, a sua primeira máquina virtual no seu computador usando o aplicativo VirtualBox, ok? Bom, esse vídeo aqui ele vai estar sendo usado como atividade de extensão da minha faculdade e ele tem como principal objetivo o propósito de ensinar, de trazer esse conhecimento para a galera que está precisando também criar uma máquina virtual no computador para fazer algum trabalho, por exemplo, e ainda não sabe como fazer isso. Então nesse vídeo aqui você vai aprender junto comigo, ok? Bom, o primeiro passo é você escolher o software de virtualização que você vai utilizar. O que é um software de virtualização? É basicamente o aplicativo em que você vai criar suas máquinas virtuais. No caso, neste vídeo aqui eu estarei ensinando para vocês o aplicativo ou programa VirtualBox, ok? Eu acredito que atualmente ele seja o mais conhecido e o mais amigável para iniciantes. O primeiro passo é você entrar no seu navegador, o meu, por exemplo, é o Google de preferência, e digitar VirtualBox na barra de pesquisa, clicar no primeiro link e acessar o site que está aparecendo aqui na minha tela. Esse basicamente é o site da VirtualBox, que é dirigido pela Oracle, e nele você vai encontrar aqui a opção de download. Você clica aqui. Após clicar na opção de download, você vai para Windows Host, se você usa o sistema operacional Windows, se você usa algum outro sistema operacional, como por exemplo o macOS da Apple ou Linux, então você vai clicar nesses outros aqui. No meu caso e no caso da maioria das pessoas, acredito que seja o Windows, né? E após você clicar em Windows Hosts, ele vai começar a baixar aqui o VirtualBox para você. Eu não vou baixar o meu, porque eu já tenho aqui na minha máquina, porém o processo de instalação dele é super simples, ok, galera? Bom, depois de baixado ele vai aparecer para você desse jeitinho aqui, você dá 2 cliques nele, e aí você vai abrir a tela de instalação. Como eu disse, essa parte aqui é muito simples, é basicamente você só clicar em Next, 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 Next. Como eu já tenho o meu instalado, eu não vou fazer isso aqui, tá? Esse vídeo é mais para ensinar vocês a criar uma máquina virtual e não ensinar vocês a instalar o VirtualBox, ok? Bem, com o seu VirtualBox instalado, você vai dar 2 cliques nele. Após ele abrir, vai aparecer essa tela aqui para vocês. E tomem cuidado, pois essas duas máquinas que estão aparecendo aqui são máquinas que eu criei porque eu já tenho esse aplicativo há um tempo, ok, gente? Essas duas máquinas não vão aparecer para vocês no momento em que vocês instalarem o aplicativo. E bem, e o que você vai fazer a partir do momento que essa tela aparecer para você? Primeiramente, você vai apertar em novo. Apertando em novo, vai aparecer a tela de criar máquina virtual. Aqui você pode colocar o nome da sua máquina virtual. Por exemplo, no meu caso, eu quero fazer uma máquina virtual do Windows Server para um trabalho da faculdade. Então, nesse caso, eu posso colocar simplesmente aqui o nome de Windows Server, por exemplo. Ou então Windows Server 2022, que é a versão que eu tenho aqui, tanto faz. Nessa parte aqui de pasta, na maioria das vezes você não precisa mexer, então eu não vou ficar falando muito para não bagunçar a cabeça de vocês, ok? E bem, agora prestem bem atenção, porque nessa próxima opção que a gente vai marcar aqui é uma das mais importantes para você criar a sua máquina virtual, ok? Essa opção é a opção da imagem ou ISO. E o que é uma imagem ou ISO? É basicamente, digamos que o arquivo bruto do sistema operacional que você vai instalar, ok? É basicamente o essencial do sistema operacional que você precisa ter, basicamente isso. E bem, essa imagem e ISO você vai pegar ela conforme o sistema operacional que você quer instalar. Se você quer instalar um sistema operacional Windows, você vai ter que pegar uma imagem do Windows na versão que você quer. Por exemplo, você quer instalar o Windows 10, você vai pegar uma ISO do Windows 10. Windows 10 Professional, Windows 10 Server, Windows 10 Professional, Windows 10 Home, por exemplo. Se você quer Linux, você vai pegar uma imagem do Linux. Linux Ubuntu, por exemplo, Linux Mint e assim vai indo. Não vou me estender muito porque o foco do vídeo não é esse, mas se você quer saber onde essas imagens se encontram, você vai no Google e simplesmente pesquisa, por exemplo, ISO Windows Server 2022, você vai cair na página da Microsoft, muito provavelmente, e lá você vai ter alguns links de download, que eles geralmente disponibilizam a maioria de graça. Porém, tome cuidado, porque se o seu foco for instalar uma máquina virtual de Windows, saiba que nem todas as ISOs do Windows são gratuitas, ok? Bom, no meu caso eu já tenho a ISO aqui no meu computador, já tenho a imagem no meu computador. Eu vou na pasta aqui escrito outro ou simplesmente nesse arquivo que já está aparecendo para mim. Quando você clica em outro, ele abre basicamente o explorador de arquivos do seu Windows, ok? E aqui você vai identificar as ISOs que você baixou. No caso, eu já achei a minha aqui,
que é basicamente a ISO do Windows Server 2022 que eu comentei no começo do vídeo. Essa ISO aqui eu tenho ela no computador só de exemplo para vocês, tá? Como eu disse, você pode baixar Linux, pode baixar macOS e assim vai indo. Bem, no caso, as ISOs elas se parecem com isso aqui, ok? Se o nome delas for esquisito, não se assustem. Se você vê esse ícone aqui como se fosse um disquinho, né? Você pode saber que esse daqui é ISO, muito provavelmente. Elas também têm um tamanho aproximado ali de 5 a 8 GB, então você pode identificar por isso também. Após clicar nela, já vai aparecer aqui o caminho em que a nossa ISO está dentro do nosso Windows. E para você ver como o VirtualBox é esperto, ele já identificou que essa ISO pertence ao Windows Server 2022 Standard Evaluation, né? Que é o período de avaliação dessa ISO que eu peguei. Ele já identificou também que é do tipo Microsoft Windows, então assim, essa parte aqui meio que o VirtualBox faz sozinho para você. Você só precisa identificar onde é que está sua ISO, né? Apenas isso. Bem, se você percebeu que ele fez algum errinho, você pode modificar aqui, por exemplo, se o seu Windows Server não é 2022, é 2025, você põe aqui em 2025, por exemplo, né? No meu, no caso, essa ISO minha tá certinha, realmente é o Windows Server 2022 Standard, então tá tudo certo, eu não preciso mudar nada aqui. Porém, se você vê que você pegou uma ISO do Ubuntu, por exemplo, e aqui ele identificou como Linux Mint, você pode mudar isso, obviamente. No meu caso tá tudo certo, então eu vou pular para baixo. Aqui em instalação desassistida, essa opção geralmente não é muito boa aí para iniciantes e a gente nem indica porque realmente isso daqui é algo mais avançado que a maioria das pessoas não usam. Então nesse caso eu não vou explicar aqui para vocês isso, ok? Aqui em hardware é uma parte muito importante também. Por quê? Porque basicamente a sua máquina virtual ela vai estar rodando em cima da máquina que você já usa, certo? Então aqui, como vocês podem ver, eu estou usando o sistema operacional Windows no meu computador e eu vou instalar outro Windows dentro de uma máquina virtual. O que acontece é que esse outro Windows ele vai precisar de memória, ele vai precisar de processador, ele vai precisar que alguma peça consiga processar ele, sabe? Ele vai precisar ali a mesma memória que o meu computador está usando, que o meu sistema operacional está usando, a máquina virtual também vai precisar usar. Então essa tela de hardware é onde a gente vai definir basicamente quanto que essa máquina virtual vai usar do nosso computador verdadeiro. No caso, eu recomendo vocês, se o sistema que vocês quiserem baixar for Windows, por exemplo, deixar um pouquinho mais de memória base, como por exemplo 4000 e pouco, 4096, de 4000 para cima, ok? Eu não recomendo deixar menos que isso, senão vai ficar bem ruim. E processadores eu geralmente deixo entre 2 e 3, ok? 2 e 3, 2 e 4, enfim, eu geralmente deixo nessa proporção aí. Essa tela aqui vai depender muito também do seu computador base. O meu computador que eu estou usando aqui é um computador gamer, né? Um computador que tem peças bem boas, então ele aguenta colocar aqui configurações mais altas. Porém, se o seu computador ou notebook for um pouco mais fraquinho, você provavelmente não vai poder aumentar muito as configurações dessa tela aqui, ok? Não vou habilitar EFI, não precisa. E aqui em disco rígido você vai basicamente definir quanto ali de espaço de armazenamento mesmo, não de memória RAM, mas sim de armazenamento, a sua máquina virtual vai ter. Aqui o padrão é 50 GB, eu posso mudar isso, obviamente. É importante que você deixe aí pelo menos uns bons, sei lá, uns bons 10, 11, 15 GB, talvez, dependendo. Porque você tem que lembrar que só o sistema operacional já ocupa boa parte do armazenamento, né? Você tem que lembrar disso. Aqui, tipo e variante VDI, você não vai mudar isso na maioria das vezes, ok? Você vai deixar VDI mesmo. E essas opções de pré-alocar, utilizar um disco rígido virtual existente, não acrescentar disco rígido virtual, essas opções, se você é um iniciante, eu não recomendo você mexer, ok? Bem, feito tudo isso, você já vai estar apto para apertar esse botão de finalizar. Bem, após finalizar, ela provavelmente vai estar aparecendo para vocês desse jeito aqui que está aparecendo para mim também, com o nome que você colocou e com as especificações que você configurou naquela telinha que eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Vocês podem ver aqui 4096 de memória, 2 processadores, certinho, né? Windows Server 2022, que é justamente a ISO, a versão do Windows que eu estou querendo instalar como máquina virtual aqui no VirtualBox. E bem, depois de feito isso, você pode dar 2 cliques ou simplesmente apertar uma vez e iniciar. No meu caso, essa máquina virtual que eu vou mostrar para vocês é uma que eu já tenho instalada no meu computador há um tempo. Porém, se vocês estiverem instalando pela primeira vez, vocês provavelmente vão ter que passar um tempinho instalando o Windows também, ou seja lá qual for o sistema operacional que vocês queiram instalar aí.
Se aparecer essa VirtualBox informação aqui, você simplesmente clica em cancelar. Como vocês podem ver, já está carregando a tela aqui do Windows. E se por acaso nesse processo aqui de iniciamento der algum problema para vocês, saibam que muito provavelmente pode ser porque a ISO de vocês, a imagem do sistema operacional que vocês pegaram, muito provavelmente pode estar corrompida. Nesse caso, é recomendado você pegar uma outra imagem desse mesmo sistema operacional ou de um sistema operacional diferente, pois esse erro é muito comum no VirtualBox e em vários outros softwares de máquinas virtuais. E bem, aqui para mim, como vocês podem ver, já está praticamente tudo certo, a máquina virtual está iniciando e não tem muito mais o que dizer, galera, é basicamente isso, ok? Como eu disse, vai variar de acordo com o seu computador, se é um computador mais potente igual o meu ou se é um computador mais fraquinho, vai variar também do sistema operacional que você quer instalar, nesse caso aqui eu demonstrei o exemplo de um Windows Server, que é muito utilizado para trabalhos acadêmicos, como é o meu caso, né? Mas, no geral, é esse mesmo processo que eu mostrei para vocês, ok? E é basicamente isso. Aqui, como vocês podem ver, está o nosso Windows. Eu esqueci qual que é a tecla que eu preciso fazer para desbloquear ele aqui, mas basicamente já está funcionando como vocês podem ver, ok? E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Como eu falei no começo, esse vídeo aqui é pra galera que é bem iniciante mesmo, então me perdoe se eu esqueci alguma coisa, mas eu acredito que o básico seja isso. Muito obrigado, tenham um bom dia e até a próxima.